Eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso para acompanhar o depoimento daqui a pouquinho, na CPI da Covid, do cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguete Pereira, que é o cara que diz ter recebido uma oferta de propina de $1 por dose de vacina. Quem é que é o Dominguete? Ele atuou no governo Zema, né, como no gabinete militar do governo de Minas Gerais, por 15 meses. Hoje ele é investigado pela Polícia Militar. O que ele fazia lá? Segundo o governo Zema, o Dominguete atuou no gabinete militar entre 7 de agosto de 2019 e 5 de novembro de 2020. A função dele era segurança das instalações prediais, que é um nome pomposo para o cara que cuidava da guarita de carros e pessoas. De repente estava num restaurante de Brasília oferecendo 400 milhões de doses da AstraZeneca ao governo. Orengo, é roteiro de um filme ruim. Qual que é desse cara? O que a gente pode ouvir daqui a pouquinho? Bom dia pra você. Houve mercado de expectativas, porque ele já delatou, na entrevista que ele deu lá ao jornal Folha de São Paulo, ele revelou um esquema que realmente surpreendeu a todos, foi um escândalo, até hoje tem muita repercussão em função disso. Primeiro, a gente ouviu muito aqui que ele não poderia representar a empresa, ou a AstraZeneca, uma empresa que faria ali uma intermediação com a AstraZeneca, não tinha essa autorização, mas a grande pergunta que se faz aqui em Brasília é se não tinha autorização, porque tem trocas de e-mails públicos do representante do Ministério da Saúde, né? Porque estava se comunicando com ele. Ele está dizendo que recebeu uma oferta de propina, a história de $1 por discutido. E é importante que ele fale. Até porque o delatado, o representante do Ministério da Saúde, que já foi demitido, vai ser ouvido na semana que vem. Seria até importante nesse momento, Megali, a famosa acariação, né? Levar os dois ali. E isso deve acontecer, porque ele apresenta a denúncia, deve falar, e todos esperam que ele realmente fale muito. E na semana que vem teremos a defesa do demitido do Ministério da Saúde. Seria oportuno, inclusive, que os dois estivessem lá no mesmo momento. O que pode acontecer depois desses dois depoimentos, né? Esse é o foco de investigação da CPI, aí já muda de figura, né? Se o foco inicial era a Covaxin, agora já estamos falando de um outro contrato, e a CPI se volta para denúncias de corrupção, suspeitas de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde. E por que essas suspeitas agora ganham força, Megali? Porque Ministério Público Federal, Polícia Federal, começam a investigar formalmente. Então agora, sai daquele palco político, né? Sai daquela guerra e famosa guerra de narrativas, inclusive aquela defesa que a gente tem ouvido de aliados do governo, que olha, CPI tem objetivo político e sempre tem. CPI sempre tem objetivo político, dos dois lados, né? Agora isso não vale para uma investigação aberta pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, né? E se os inquéritos foram abertos, há indícios que precisam ser apurados, né? Por isso que vamos ter agora desdobramentos dessas investigações. E tem uma figura central aí nessas discussões, que é o líder do governo, Ricardo Barros. Ele estava solicitando, pedindo aos parlamentares para depor na CPI, ele quer dar as explicações, quer se colocar à disposição e vem negando qualquer participação, né, em ilícitos, em indicações, né. O nome dele veio a público depois da manifestação dos irmãos Miranda, né, na CPI. Na última sexta-feira, quando foram à CPI, os irmãos Miranda disseram que foram ao presidente levar suspeitas sobre a Covaxin, o presidente teria respondido que seria um rolo do Ricardo Barros. O presidente ainda não comentou sobre esse fato específico, mas o Ricardo Barros está vindo a público aí todo dia para desmentir, para dizer que não há irregularidade. Então agora, na semana que vem, ele vai prestar o depoimento, vai conversar com os parlamentares. Por enquanto, continua como líder do governo, mesmo com todos os constrangimentos, né? É interessante, Megali, a gente acompanhar a linha do tempo aí das reações do governo desde a primeira denúncia apresentada pelo deputado Luiz Miranda. A gente teve aquela coletiva de imprensa logo em seguida, muito dura, do ministro Onyx Lorenzoni, ao lado de Elcio Franco, primeiro para desqualificar o denunciante, no caso o Luiz Miranda e até o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, dizendo que os documentos não eram verdadeiros, né? Depois essa versão ela muda e o governo coloca que os documentos eles foram atualizados, que não haveria problema, que o contrato com a Covaxin ele deveria continuar, não existia nenhum problema. E agora, por último, o governo suspende o contrato com a Covaxin. A grande pergunta que se faz aqui em Brasília, mas se o contrato não tem problema, por que suspender neste momento? Bom, a avaliação da Controladoria Geral da União é que tem que analisar mais
de forma mais aprofundada, né? Não há irregularidades identificadas, mas é melhor suspender para analisar. E o que pega aí é principalmente a denúncia ou a acusação feita ao presidente, que já levaram ao Supremo Tribunal Federal, de prevaricação, de receber uma denúncia e não passar para frente, não pedir ao Ministério Público, à Polícia Federal e investigações. E sobre isso também tem uma nova reação do governo, quer dizer o seguinte: olha, o presidente, na verdade, ele passou para frente, não para os órgãos de investigação, mas ele passou para o Ministério da Governo. É que o presidente repassou isso para Eduardo Pazuello, ele repassou para Élcio Franco, e naquela oportunidade ninguém viu nenhum problema, por isso o contrato foi fechado com a Covaxin. Mas é claro que tudo isso agora vai ser discutido na CPI e, em última análise, pela Polícia Federal e Ministério Público, com as investigações abertas agora. Muito bem. Quem deve estar rindo à toa é a turma do Gabinete Paralelo, né? Ninguém mais se importa com o tal do Gabinete Paralelo. Os caras estavam lá, pendurados no penhasco, o galinho quase quebrando, colocaram um colchão embaixo. Todo mundo se livrou. Menos o Pazuello. E tava num e também tá no outro. E as mulheres lá aspiram, quero falar! Quero contar! Orengo, então vamos lá. Vamos a mais uma sessão da CPI, acompanhar com muito cuidado o que o Luiz Dominguete tem a dizer. Rodrigo Orengo volta com outras informações a qualquer momento. Um abraço, meu velho. Um abraço, até mais.